Vai dar certo. Segura aí. Pronto, gente. É isso aí. Agora sim. Agora a gente começa valendo. Deixa eu ver quem tá com a gente. Ricardinho, o Douglas, Áurea, temos orado por sua família, querida. Karine, Tati, Zió, Paula, doutora Firmina, o Samuel, filho do Messias que viu minha temperatura lá fora. É isso aí, Rodrigo, Beatriz, dona Beatriz, seu Manuel, Deus abençoe vocês. Mariane, com saudade, eu também com saudade de todos vocês. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu colocar aqui nos comentários então o texto que a gente vai ler hoje. Vamos dar continuidade no Evangelho de Marcos, vai ser do capítulo 8, versos 22 a 26. Então deixa eu colocar aqui, Marcos 8, do 22 ao 26. Pronto, vou fixar aqui o comentário para a gente começar então. Maravilha, vamos começar, gente? Quero te convidar então agora a gente acalmar o facho e vamos orar, pedir direção de Deus para esse dia, para esse estudo, para esse momento juntos. Vamos lá? Santo e querido Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, mais uma semana que começa, Senhor. Obrigado, Deus, pelo acesso à Tua Palavra que nós temos e como a Tua Palavra tem acesso aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, por essa relação, porque nela nós somos transformados, impactados. E eu te peço, Deus, que a partir da leitura de hoje, do estudo, o Teu Espírito Santo venha fazer coisas novas nas nossas vidas, venha nos dar, ó Deus, clareza a respeito de quem o Senhor é e da obra que o Senhor tem realizado em nós e através de nós no mundo. No nome de Jesus nós oramos e pedimos amém. Amém, gente. Vamos lá, agora mesmo, se você puder, clica nessa setinha aí, manda esse link para alguém participar com a gente desse estudo. Eu vou ler então a cura de um cego em Betsaida, Marcos 8, a partir do verso 22 ao verso 26, ok? Vamos lá, diz assim: Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. E em outras traduções termina dizendo: Não espalhe essa notícia, não comente sobre isso. Bem, por que eu escolhi esse texto hoje na sequência que a gente está lendo do Evangelho de Marcos? Esse aqui do capítulo 8 vinha na sequência, eu poderia ter saltado, eu tenho saltado alguns textos, porque como eu falei desde o início, esse é um estudo em blocos, um estudo temático do Evangelho de Marcos, mas exatamente porque esse milagre de cura do cego, ainda que você tenha lembrança da cura do cego Bartimeu, da cura dos leprosos, da cura de outros cegos, a gente não vai ver essa cura aqui acontecendo em nenhum outro evangelho, e ela está aqui nesse exato local do texto com um propósito, tem uma mensagem por trás desse relato de milagre, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, ok? Betsaida, né, um lugar de pesca. Aqui era o lugar de onde Pedro, João, André tinham vindo. Era um lugar que, de certa forma, preservava uma memória a respeito deste rabino da Galileia. A fama dele já estava por ali, ainda que Betsaida fosse a alguns quilômetros de Cafarnaum, provavelmente em torno de 3 a 4 quilômetros, ficava na região nordeste do Mar da Galileia, ou seja, é lá do outro lado. A região do lado ocidental do Mar da Galileia, ou do Lago da Galileia,
é onde tem Tiberíades, Cafarnaum, a Nazaré mais para dentro um pouquinho, mas aquela região é um pouco mais presente na narrativa dos evangelhos. A parte nordeste é lá do outro lado e Betsaida estava para o lado de lá. E Jesus então vai para lá com seus discípulos, um lugar que lhes era familiar. Diz que as pessoas, conhecendo e lembrando da fama de Jesus, traz um cego suplicando para que Jesus tocasse nele. E aí Jesus faz algo diferente. Ele poderia ter simplesmente tocado, ou ter se permitido tocar. Lembra da mulher do fluxo hemorrágico que vem e toca em Jesus, aquela demonstração de fé de que ele era o Messias, porque todos sabiam que da orla, da beirada das vestes do Messias haveria cura. Essa era uma profecia conhecidíssima na época. A mulher vai lá e toca. Então Jesus poderia ter se deixado tocar pelos que tinham fé, ou poderia ele mesmo ter ali em loco tocado. Mas o texto diz que ele leva para fora do povoado. Somente aqui em Marcos, no capítulo 8, e logo antes no capítulo 7, vou te dizer aqui exatamente onde, no capítulo 7, a partir do verso 31, são apenas os dois únicos lugares onde Jesus realiza esse milagre aqui. E ele pega essas pessoas, o mudo e o surdo lá do capítulo 7 e o cego aqui do capítulo 8, leva para fora do povoado, tira de perto dos olhares. Jesus não tinha necessidade de likes, ele não estava procurando popularidade. Ele aqui está, como eu disse no início, construindo uma grande lição para aqueles discípulos que vão com ele, porque quando ele tira o cego do povoado, ele não vai sozinho, os discípulos seguem, e Jesus está, através dessa cura, trazendo uma grande lição. E aí ele coloca a mão sobre o homem, diz que ele impõe as mãos sobre o homem, e diz assim: você está vendo alguma coisa? E o homem levanta os olhos e diz: eu vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Ou seja, era uma visão ainda um pouco turva, talvez uma visão, eu estou meio turvo aqui também, entrou um cisco aqui no meu olho, perdão, mas uma visão limitada, certamente. Ele estava vendo pessoas, mas ele não conseguia delinear a forma das pessoas, ele as confundia com árvores. Então, mais uma vez, o verso 25 continua dizendo que Jesus coloca a mão sobre os olhos do homem e então os olhos do homem são abertos. Aqui então acontece a realização completa da cura. Percebe que foram dois estágios? A primeira cura vem, abre os olhos, mas ainda não há muita definição, não há uma compreensão completa daquilo que os olhos conseguem absorver, e somente num segundo momento vem uma compreensão completa. Bem, gente, Isaías, verso 35, é uma profecia conhecidíssima na época de Jesus. Diz que quando Deus enviasse a salvação a Israel, ou seja, viesse com o Messias, olha o que ele faria. Isaías 35, verso 5: então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Então a gente está vendo aqui nesses dois relatos do capítulo 7, que eu não li, mas está lá para você ver a partir do verso 33, e aqui no capítulo 8, o relato do cumprimento da profecia de Isaías capítulo 35. Só que o cego que enxerga gradualmente, o processo de cura que vem primeiro de maneira turva e em seguida de maneira plena, é uma representação de como o entendimento dos discípulos a respeito dessa profecia seria gradual. E esse é um ponto importante para nós. Às vezes, gente, nós temos uma revelação, eu não vou chamar de revelação, mas uma iluminação do Espírito Santo. Nós estamos lendo alguma coisa, ouvindo alguma mensagem, tendo algum tipo pessoal de devoção, e de repente aquela verdade vem, aquela compreensão miraculosa chega para nós através do texto bíblico. Isso é muito bom, mas concorde comigo, isso são exceções. A regra mesmo
é que a gente lê, nem sempre entende, a gente lê, nem sempre tem uma compreensão plena do texto, é ou não é? Mas conforme o tempo passa, e aqui está ilustrado por esse intervalinho de tempo entre a primeira e a segunda imposição de mãos na história aqui do cego, conforme esse tempo passa, o entendimento nos encontra. E é interessante porque eu disse que esse texto é estrategicamente posicionado aqui no capítulo 8. Por quê? Porque logo antes, no capítulo 8 ainda, nos versos 14 ao 21, Jesus adverte os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e dos herodianos, dizendo que essa religiosidade, que essa sede de poder e riqueza os impediria de entender os valores e princípios do reino de Deus. E ele vê os discípulos então aperreados porque não tinham pão para comer. Mas deixe estar que nessa altura do campeonato aqui, Jesus já tinha multiplicado os pães 2 vezes. E ele diz aqui no verso 18, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Os discípulos ficam com aquela interrogação dizendo, lembrar de quê? E Jesus continua, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de sobra vocês recolheram? E eles disseram, 12. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaço vocês recolheram? 7. E então Jesus diz, vocês ainda não entendem? Então Jesus está realizando esse milagre, ele tira o cego do meio dos olhares, ávidos por sinais da multidão, leva o camarada à parte, lá na solitude dos lados de fora do vilarejo, os discípulos vão e sem dizer palavra alguma, é como se Jesus estivesse convidando os discípulos a perceberem como o entendimento deles precisaria se abrir, ainda que fosse de maneira gradual. Então, antes disso, você vê os discípulos sem entender, sem lembrar do que Jesus estava fazendo, e vejam, eram os discípulos que estavam caminhando diariamente com o Mestre. Aqui no texto que lemos, ele então abre os olhos do cego nessas curiosas 2 etapas. Ele não precisava dessas 2 etapas, ele podia fazer como fez com Bartimeu. O que você quer? Eu quero enxergar. Jesus Cristo diz, enxerga, e o Bartimeu começa a enxergar. Mas existe uma pedagogia de Jesus, existe uma metáfora na ação de Jesus, eu acho isso poderoso, e não sei com você, mas isso aquieta meu coração, porque às vezes eu me angustio quando leio algo, quando quero me apropriar de um princípio, de uma verdade na Escritura, mas parece que tem muito ruído, parece que a cabeça está voando em outros lugares, e a gente não consegue numa primeira leitura. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, às vezes o meu Espírito vem e é o momento de você entender aquilo, às vezes você vai precisar estudar mais, às vezes você vai caminhar uma 2ª, 3ª, 4ª milha para entender direito, para que os seus olhos de fato se abram e aquilo que você estava achando parecido com árvore, agora sim você percebe os detalhes e você consegue discernir que de fato eram homens o tempo todo. Percebe, gente? Isso nos traz quietude para a gente pedir discernimento a Deus e esperar que Ele nos dê o entendimento e a iluminação necessária na nossa caminhada com Ele. E é o que acontece logo depois. Então, olha só a colocação, o texto é situado, eu ia colocar situação. O texto é situado num posicionamento estratégico aqui. Antes do texto, os discípulos estão com dificuldade de entender que Jesus é o pão e a provisão. No texto, Jesus ilustra este entendimento paulatino e gradual, como um homem que não enxergava nada, passou a enxergar de maneira turva e finalmente passa a enxergar claramente, porque agora na sequência do texto, no verso imediatamente seguinte, Jesus vai com seus discípulos para Cesareia de Filipe, que era ali mesmo naquela região, um pouco mais ao norte, na nascente do Rio Jordão. E ali na Cesareia de Filipe existe a grande e famosa e inesquecível confissão de Pedro. Quem os outros dizem que eu sou? Dizem que tu és um profeta, Senhor, é Elias que voltou.
E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedro diz: tu és o Filho de Deus, o Cristo que nós estávamos esperando. Então, perceba que de uma confusão sem saber discernir Cristo como o pão da vida, Jesus apresenta essa metáfora e logo em seguida os discípulos têm os seus olhos desvendados e eles enxergam com clareza a partir da afirmação de Pedro. E talvez a gente vai estudar um pouco mais a fundo essa afirmação de Pedro na semana que vem. Por aqui a gente fica com esse entendimento e com esse discernimento. Deus quer que a gente o compreenda no sentido de desenvolver com Ele intimidade. Eu não me refiro a uma compreensão apenas racional, tecnicista. Deus não pode ser enclausurado dentro dos nossos limites racionais. Não é uma fórmula matemática que a gente estuda bastante, decora e então diz: entendi Deus. Essa inclusive é uma grande crítica que se faz ao estudo da teologia, porque se diz que a teologia é uma ciência pretensiosa, né? Theos significa Deus e logia vem do logos e que é compreendido como esta ciência que estuda algo, biologia, ciência que estuda a vida. Então teologia é uma palavra pretensiosa, mas não é esse tipo de entendimento que Deus espera da gente, até porque Ele sabe que nas nossas mentes a gente jamais conseguirá discerni-lo em sua completude. Deus quer que o compreendamos na nossa relação com Ele, na nossa caminhada de intimidade. E para isso Ele nos deu a sua palavra. A palavra de Deus é a revelação de tudo aquilo que Deus queria que os seus filhos e filhas soubessem a seu respeito. Sabe quando um pai escreve uma carta ao filho que está distante e diz: olha, através dessa carta eu vou me deixar conhecer por você. E quanto mais o filho lê aquela carta, mais o pai se torna próximo dele, mais ele conhece, mais ele consegue praticamente dialogar com o pai. É mais ou menos essa relação, se eu posso fazer disso uma ilustração para a gente hoje. Então, nós temos às vezes essa dificuldade de, numa caminhada com Cristo, lermos a sua palavra e o olhar, ainda que queiramos tê-lo definido e com nitidez, o olhar ainda permanece meio turvo. Mas se anime, porque em dias passados era um olhar de cegueira total, era um olhar de cegueira. Eu em tempos passados, eu não enxergava determinadas coisas que hoje a palavra de Deus me mostrou, e isso é o nosso processo de crescimento no conhecimento do Senhor. Então, no passado era cegueira, hoje talvez seja um conhecimento parcial, mas na graça de Deus Ele há de nos conceder visão clara de algumas e determinadas coisas que Ele quer que conheçamos. Então que a gente se abrace nessa caminhada e não abra mão dessa jornada de crescimento. Não é da noite para o dia, não é instantaneamente, leva uma vida inteira, mas é uma vida que vale a pena. Convido você a mais uma vez orarmos e apresentarmos a Deus nossas vidas, a nossa saúde nesse período de pandemia e, acima de tudo, apresentarmos a Deus a nossa relação com Ele para que Ele nos faça crescer e entender a cada dia. Vamos orar? Querido e amado Deus, mais uma vez estamos juntos aqui, Senhor, nesta segunda-feira, nesse início de semana, estamos juntos para pedir a Tua bênção, não só para essa semana de trabalho para nós, seja fora ou dentro de casa, mas pedir também, Deus, a Tua proteção na nossa saúde no meio dessa pandemia, pedir, ó Deus, a Tua bênção de cura sobre todos os nossos conhecidos e familiares. Eu oro, Deus, por todas as pessoas que me têm apresentado os nomes, são tantos, Senhor, e o Senhor os conhece um a um. Eu oro por elas, para que o Senhor derrame cura, para que o Senhor derrame restauração, Senhor, para que a gente tenha notícia de alta hospitalar, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos na cura que está nas asas das vestes do Messias, por isso eu te peço, Senhor, passa do teu manto, Jesus,
nessas vidas enfermas e traz cura em nome de Jesus, Deus. Pai, eu oro por pessoas que estão abatidas emocionalmente, peço que o Senhor venha falar-lhes ao coração e reanimá-las, em nome de Jesus, Senhor, e oro por essa nossa caminhada, Deus, minha com o Senhor e de tantos irmãos e irmãs que estão aqui nesse estudo hoje, que buscam o Senhor, que abrem a Tua palavra em busca de conhecimento e discernimento. Eu oro, Deus, para que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, como o Senhor fez com esse cego aqui. Já Te louvamos porque outrora éramos nós os cegos, agora o Senhor nos abriu os olhos, mas ainda tem tanto para a gente conseguir enxergar. Por isso eu te peço, Senhor, derrama sobre nós discernimento do Teu Espírito e nos faz filhos e filhas que cada dia mais conhecem o Pai. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus, oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Maravilha, gente. Deus abençoe você. Vou tirar daqui do meu tripé para poder dar os bons dias aqui a quem veio entrando. Olha a Mila aí, a personal Mila, saudade também, querida, saudade dessas nossas reuniões. Quem mais está conosco? Dona Maísa, grande doutor Deusdete, Marina, Marta, Tali, eu acho que é a Thalise, né? Se for, Deus abençoe, Thalise. Gabriela, o Eliomar, pastor Lucas, está aí ainda, lá de Recife, maravilha, irmão, bênção. Renatinha está comigo também, temos orado por essa família, Laudeci, Jaqueline, Martinha, Iraídes, Eusiane, minha amiga Geórgia, Deus abençoe, querida. A Manuela Paiva está aí, Beatriz também, bênção. Dona Inês, Deus abençoe, continue consolando seu coração. Dona Inês, Deus abençoe você. Claudinha, quem mais? Val Teixeira, a Zió está pedindo oração pela irmã Valda, aqui na Cidade 2000, Deus derrame cura sobre ela, querido. A Eusiane entrou e já pegou a oração, então vai olhar, ela vai acessar desde o início, para a gente crescer juntos. Grazi, amiga da Mila, que foi convidada. Graziele, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe você. Bom demais. Ines Lali, isso aqui não deu para ler, Inês Lima, alguma coisa Lima, bem, me perdoe. Deus abençoe a todos. E a gente, bem, para quem não sabe, esse estudo está completo já no YouTube da igreja. Você vai lá e bota IP Nova Jerusalém, tem toda a série de estudos de Marcos, ok? E já eu coloco ele também aqui no IGTV. Um forte abraço para todos, uma excelente semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, gente.